Então, esse tópico que a gente tem hoje para trabalhar é os quatro pensamentos que transformam a mente. Eles são um ensinamento preliminar, crucial no budismo. Vários sistemas de, de linhagens têm uma boa parte das suas práticas dedicadas a pensar neles, né? E de fato, se a gente for olhar, há muitos níveis de abordagem sobre eles, há muitos aspectos que podem ser trazidos sobre eles, e há um diálogo deles com o nosso contexto, com a nossa realidade contemporânea, que é isso que eu quero trazer para vocês. Os manuais antigos que vão trabalhar esses temas, que dizem respeito às práticas assim chamadas preliminares do budismo, geralmente eles são bem grandes. Aqui tem um exemplo de um deles, os três níveis da percepção espiritual de Desho Rinpoche, que era um grande mestre Sakya. Outro manual que é disponível em língua portuguesa é Palavras do Meu Professor Perfeito, de Patro Rinpoche. É, Na linhagem Gelupa também há manuais. É, E qual é o objetivo desses manuais, né? De alguma maneira, é preparar a mente para a prática, né? Preparar a mente para que ela possa estar afiada para ir direto ao ponto. O objetivo das assim chamadas práticas preliminares no budismo é limpar e focar, basicamente, né? Eu acho isso muito importante porque você precisa aprender a soltar, a liberar o peso, a liberar a carga, a liberar as emoções, e você precisa focar naquilo que é necessário, naquilo que realmente vai te ajudar. Se você foca na na sua sujeira, achando que está fazendo um bom caminho, digamos que você sai mais melado do que entrou, né? Sai mais sujo do que entrou, porque o Dharma, no caso dos ensinamentos budistas, estão sendo vistos sob uma perspectiva inflamada de apego, de orgulho, de desejo, de comparação, competição, de carência, de raiva, ressentimento. Então, o objetivo dos estudos que abrem o foco da mente para que você realmente possa, né, dirigir a sua atenção, eventualmente a sua fé, eventualmente a sua abertura, né, para aquilo que realmente importa. Eles são muito importantes, muito importantes. Só que quando a gente pega os textos antigos, como eles são textos, né, de um Tibete, ou de um Nepal, ou de um Butão muito antigos, ou mesmo que sejam contemporâneos, mesmo assim, o tempo, a mentalidade desses povos, dessas comunidades, eram muito conectados com a natureza, né, muito conectados com uma compreensão cosmológica mais complexa que a nossa. Então, eles têm uma fé e uma relação com o mundo espiritual muito diferente da nossa, muito mais próxima de Krenak, por exemplo, do que
nossa, muito mais próxima dos povos originários, dos povos, é, das comunidades afrodiaspóricas, do que propriamente do sujeito contemporâneo ocidental, seja ele, pós-colonial ou colonial, né? Muito diferente. Então, por que que eu estou dizendo isso? Porque uma das formas como eles vão trazer, por exemplo, o pensamento que é sobre a vida humana preciosa, eles dizem, olha a quantidade de seres, né? Há muito mais insetos, há muito mais animais do que pessoas. Então, eles explicam de maneira apontando para a natureza, né? Olhe, de maneira óbvia, né? Você tem um nascimento humano. Isso é muito precioso, é muito raro. Então, essa ideia de que o nascimento ele pode ser associado a um milagre e que a condição humana ela é milagrosa em relação aos outros nascimentos, porque em termos de quantidade, né, de números, é algo muito deles, muito desses povos focados na natureza, né? Então ele diz: você não nasceu como um inseto, este ser nasceu como um inseto. Você não nasceu como uma vaca que tem que ser ordenhada, que tem que morrer para alimentar essas pessoas. Este ser nasceu como uma vaca. Então e são povos tão focados no aqui e agora que eles não têm uma necessária burocracia espiritual, por exemplo, não. Esta vaca não foi humana na outra vida. Para eles, o que se diz é: eu não sei o que essa vaca foi, eu não sei o que eu fui. Eu sei que um milagre está aqui, no qual eu não sou a vaca. Então eu posso olhar e me relacionar de uma forma um pouco mais complexa que a vaca, que o inseto, que o mosquito, que vive do seu instinto, que vive da sua ânsia. E por isso é facilmente capturado, morto, atacado, domesticado. Toda a história do mundo animal em relação ao mundo humano é de assassinato ou domesticação, a partir dos instintos, né? A partir da manipulação dos animais, porque os humanos descobrem que eles gostam de determinadas coisas e não gostam de outras coisas, então é fácil capturar seres tão misteriosos e extraordinários como baleias, por exemplo. No Japão, eles colocam os navios baleeiros porque eles sabem que a baleia vai passar por aquela rota. Então, eles todos os anos têm a morte das baleias, é uma tradição, mink, o nome das baleias. E aí o pessoal do Greenpeace faz manifestação e tudo. Mas é uma cultura onde tudo bem eu massacrar este ser, né? Então, essa complexidade desses povos, ela precisa ser considerada em perspectiva com a nossa, né? Estou dizendo isso para também tentar traduzir a ideia de que o que é milagroso para um tibetano, ou para um nepalês, ou para um butanês, não é necessariamente para uma pessoa do Ocidente que tem questões não comunitárias, que tem questões individuais, né, muito fortes. E então trazer a cultura tibetana, nepalesa como um modelo colonizador não vai funcionar, né? A gente precisa ter algum tipo de tradução que faça com que o ensinamento continue na sua eficácia, mas ele ou nos perturbe ou nos fascine tanto quanto perturbou e fascinou
as pessoas que entravam em contato com ele naquela época. Então, esse é o nosso objetivo hoje. Ou encantar ou perturbar. Escolha um. Então, outra forma clássica, bem do budismo, né? Do budismo Mahayana, desse budismo, né? Que tenta entrar em contato com conosco, é dizer, olhe, estes seres, eles foram suas mães em outras vidas, né? Eles não sabem que a gente tem Freud. Não é que eles não sabem, não é isso, né? É que são povos tão conectados com a terra, com a gratidão, com esses valores, que eles têm uma relação com a maternidade, com a possibilidade do nascimento, muito diferente da nossa. A gente é mamãe, por que você não me amou tanto? Por que você é assim? Por que você é assada? Mamãe, por que você é ansiosa? Por que você é nervosa? Né? Então, a gente vive uma cultura onde o sentido de pertencimento, ele não se dá pela comunidade, ele não se dá pela terra, ele se dá basicamente pelo núcleo familiar. E a partir de como esse núcleo familiar vai responder às demandas sociais, econômicas, raciais, de gênero, etc. Então, isso é diferente de um povo que tem uma devoção pela ideia de não que eles sejam feministas. É importante dizer. Não que eles sejam feministas. Não, muito pelo contrário. São povos que também consolidaram-se visões machistas bastante fortes. Mas eles, de fato, têm uma relação com a terra e com o milagre do nascimento muito diferente da nossa, né? Para eles dizer todos os seres foram suas mães, é porque, olhando em perspectiva, até a nível celular, né? O que ele está querendo dizer? Não há nada que não tenha te influenciado nesse mundo. Não há nada que não tenha te atravessado. Hoje os cientistas falam disso, né? De como nós somos um atravessamento de moléculas, quanto muito do nosso corpo, se tirar as bactérias, a gente morre, né? Nós precisamos de uma boa flora intestinal, nós precisamos de seres que nos alimentam, precisamos de plantas que nos alimentam, precisamos de pessoas que trabalham para nós, pessoas que para quais nós trabalhamos. Então, e esses povos, eles valorizam muito a interdependência. Para a gente, isso é diferente porque nós temos uma fratura no sujeito a partir da ideia de que o papai ou a mamãe não investiram em mim o suficiente ou não investiram na relação deles o suficiente, de forma que eu preciso fazer terapia. Esse é o caso nosso no Ocidente, né? É muita pressão para a ideia de família, para a ideia de... E é claro, isso criou novas coisas, isso trouxe questões de pluralidade, né? Racial, de gênero, de econômicas que o tibetano nepalês clássico não tinha, né? Então, houve uma mudança muito grande, né? Nesse sentido do que nós somos, né? Nesse nível. Mas, embora continue sendo verdade, né? Numa visão científica de que todos os seres, somos atravessados por todos os seres, né? E que, de alguma forma, estamos comprometidos com todos os seres. Nós não costumamos pensar nisso, né? Não costumamos pensar nisso. Nós costumamos a pensar no eu, na sobrevivência do eu, no que eu gosto, no que eu não gosto, no que eu quero e no que eu não quero. Então, quando vocês pegam pessoas, assim, mestres como Sua Santidade Dalai Lama, Lama Padma Santem, eles estão o tempo inteiro tentando construir comunidade, aos trancos e barrancos.
com toda a motivação do mundo, eles estão tentando que a gente pense em construir relações, em como as relações são construídas, né? Isso é algo, por exemplo, que vem fascinando James, meu professor, sobre como construir comunidade, né? Como construir comunidade, como construir grupos amorosos. E então esse estudo que a gente vai fazer hoje, eu não sei nem como é que eu tô de hora. Tipo, esse estudo que a gente vai fazer hoje, ele tem como objetivo é, abrir mais o nosso campo cultural, o nosso campo dialógico, o nosso campo comunitário, vamos dizer assim, né? Para receber os ensinamentos do Dharma, né? Para se preparar para o que significa o Tantra budista, o que significa o Mahamudra budista, o que significa, né, cada um desses pontos que dizem respeito a sistemas eventualmente mais ou menos fechados de, de poder ou de preservação, né? Numa cultura muito antiga, mas que, pelos esforços de outros professores, ou de vários professores, vem tentando responder à questão: qual é a contribuição que o budismo tem para o meu momento, para o momento dessa pessoa cindida, fragmentada, que é a pessoa no mundo contemporâneo. E como o budismo pode eventualmente ajudar que possamos construir melhores relações comunitárias uns com os outros? Essa é uma boa pergunta, né? É, Então, para isso, né, essa ideia do que a gente vai começar agora, dos quatro pensamentos, e um princípio básico. Você precisa, né, nas práticas preliminares, você precisa de duas coisas. Você precisa de gratidão, você precisa de foco e você precisa de purificação. Você precisa soltar as coisas que não fazem sentido. Só que há um paradigma aí, há um paradoxo. Se eu me isolo para fazer uma prática de purificação, por exemplo, e eu acho, vou me isolar, vou fazer o meu retiro, vou fazer a minha prática de preparação. Eu faço a minha prática. E se eu acho que eu terminei a minha prática, no momento em que eu saio da prática, né, eu me dou conta de que, se eu tiver sorte, eu me dou conta de que eu me construí como um praticante, uma praticante. De que eu fiz a prática num nível, e talvez seja um nível superficial. Talvez eu precisasse perceber que tem coisas em mim que não estão, por mais que eu tenha feito um isolamento muito grande, talvez eu possa ter criado mais um personagem do que propriamente realmente cuidado dos meus venenos. Pode ser que eu perceba que eu desenvolvo orgulho, carência, inveja, desejo e apego com muita facilidade. Então isso é muito interessante, por exemplo, quando o professor James Lowe ele vai dizer, se você não observa a sua mente, se você não cria espaço de observação para perceber o que está presente, você está vivendo a narrativa da sua vida como destino, como história, e não como processo. E o que você é processo. Você nunca deixou de ser processo, né? Ui, desculpa. E então é muito cuidadoso esse tema, porque nesse livro Faísca, sem querer fazer publicidade, mas já fazendo, para quem quiser adquirir, tem uma coisa que ele diz que é muito interessante, que ele diz: desista de ser budista, desista de ser algo.
que vai te levar a um orgulho ou a uma identidade. Esteja com o Buda. Esteja com o Buda. Esteja no processo, né? Que isso sim vai garantir com que o o teu caminho seja fértil. Isso é muito importante para gente. Muito importante. Porque no momento em que você acultura o budismo como uma coisa, numa sociedade que é cheia de coisas, você fica com a impressão de que basta ter uma coisa ou ser uma coisa que vai estar resolvido. Ou fazer uma coisa que vai estar resolvido. E não é bem assim. A vida contemplativa, ela envolve uma tanto uma honestidade constante quanto uma atenção constante, né? Então, preparar o terreno, né, para gente. Uma das minhas motivações com esse encontro e com os próximos que vão vir, eu digo, é preparar o terreno para esses livros que estão chegando. A gente vai começar a publicar muitos livros do professor James, vai ter mais grupos de estudo também com textos do Lama, porque a gente precisa preparar o terreno. A gente não pode achar que a nossa cultura está pronta para receber esses ensinamentos, né? Por quê? Porque a nossa cultura, a ideia de eu, que é a ideia predominante na nossa cultura, impacta o processo de uma forma muito dramática, né? Por quê? Porque nós vivemos uma série de promessas não cumpridas nas nossas vidas, no nível pessoal, ou a gente vivencia inflamações, ou, dito de outra maneira, obsessões e transes, ou vícios mentais, corporais, de substâncias, né? Onde a gente está inflamado, né? Como uma cultura com pouca capacidade de relação, com pouca capacidade de criar espaços relacionais. Como se o meu desamparo, as coisas que eu não consegui ter na vida, e o meu apego, as coisas às quais eu estou conectado e não vou soltar, elas me impedissem de me abrir para pensar como é estar com o outro, como é estar aqui, como é estar nesse mundo. Esse é o nosso ponto. Então, o caminho budista tradicional, ele é dividido em duas bases, né? Meios hábeis e sabedoria. Se diz que você precisa das duas coisas. Você precisa disso que a gente está fazendo, que é criar linguagem, criar conexão, né? Pensamento paulo freireano aí, né? Criar, roçar, que é uma ideia que eu gosto, a gente precisa roçar. A gente precisa que o Dharma se massageie na tua vida, não como uma ideia colonizadora, mas como algo que cria um gancho entre o que o Buda está dizendo, o ensinamento está trazendo, e o que o teu coração está precisando. E você sinta, op, bateu, né? Bateu, 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 né? Chegou, encaixou, é isso. Isso não te dá mais senso de eu, isso te dá o contrário. Isso te dá, eu não preciso mais guardar esse ressentimento no meu coração. Eu não preciso mais me achar uma pessoa falha. Eu não preciso mais projetar minha felicidade nessa pessoa. Eu não preciso, eu posso deixar o meu passado para trás. Eu não preciso ser o campeão. Eu não preciso ser o que os outros querem de mim. Eu não preciso me isolar tanto do que os outros me chamam, me procuram. Eu não preciso de ideias fixas. Nenhuma delas me ajuda, porque eu sou o processo. Eu sou.
o estar sendo contínuo, né? Que nunca nasceu nem nunca morreu. E a gente volta para a sabedoria. A gente vai estar sempre, né, usando as habilidades do caminho para ajudarem a gente a, opa, ampliar a visão e não cair em visões objetificantes, reificantes, coisificadoras que estão aí no mundo, né? Estão no Instagram, estão em todo lado, né? E ao fazer isso, a gente se previne de entrar nos estados aflitivos. O budismo vai. A gente devia ver isso quando fosse estudar o karma, mas eu já vou trazer. O budismo tem 6 estados aflitivos clássicos, mas entre eles tem bordas. Então vocês imaginem. A gente pode estar nas bordas, né? É, O primeiro estado, assim considerado, são o reino dos deuses, onde tudo é muito sutil e delicado. Tudo é muito lindo e nobre. Tudo é muito digno e eventualmente generoso. Mas há um apego a isso. Há um apego a um estado especial, a uma condição especial. E nesse apego, e esse apego não sobrevive à impermanência. Quando a impermanência vem, os deuses não sabem o que fazer, porque eles só sabem ser maravilhosos. Eles não conseguem, né? É como a gente quando fica buscando a nossa face dos 20 anos. Não sei se alguém aqui tem 20 anos. Acho que mais. Se tiver alguém aqui que se manifeste. Que praga! Ninguém tem 20 anos mais aqui. Mas assim, você fica procurando aquele rostinho, né? Ali eu era feliz. Não, você não era, né? Eita, 26 conta. Olha aí, chegou aqui um. Conta. Conta. 28, Tainá. Yes! Aproveita. 25, Bia. Muito bem. Ok. Muito bem. Então é isso. Aproveita. Eu, Praga. eu com 20 anos eu estava no budismo. Eu perdi minha juventude. Horrível. Tô brincando. Foi, não, foi a melhor coisa que eu fiz. Mas Ah, os deuses, eles procuram o rosto. Eles procuram o. E eles não encontram mais. Eles não encontram mais a beleza que passou. Eles não encontram mais o tempo bom que passou. E à medida que eles vão envelhecendo, eles vão mudando de cheiro. É muito interessante, né? Porque é como se eles não conseguissem mais pertencer àquilo. Aí os deuses mais jovens, de 20 anos, eles olham para eles e aí tem alguma coisa estranha aqui, né? Tem uma coisa estranha aqui. E eles não conseguem se aproximar porque eles têm horror à velhice. Tem esse filme novo de Gabriel Mascaro que vale a pena ver, que é sobre etarismo, chama O Último Azul. Vale a pena ver esse filme, porque o velho na nossa cultura é tratado como um alienígena, né? O velho é quase como se fosse um ser de outro planeta. Não sei se vocês já hum, perceberam, mas é muito forte isso, né? É como se você não fosse envelhecer. É muito interessante, né? Você perdeu a produtividade, você perdeu o vício, né? Entre aspas, né? Então, os deuses, eles jogam... Os deuses mais jovens só conseguem jogar flores ao longe para os deuses mais novos, para os deuses mais velhos. E os deuses mais velhos, quando eles se dão conta de que eles estão deixando de ser aquilo que eles eram, eles entram em sofrimento profundo. Um dos exemplos disso é Greta Garbo. Greta Garbo não conseguia mais sair de casa. Ela não conseguia mais ver o rosto dela porque ela foi uma mulher muito maravilhosa. Então isso é muito comovente, né? Tipo, aí se diz que do reino dos deuses eles vão direto pro reino dos infernos. Que horror. Porque eles não entendem como aquilo que se passou.
É, Aí, do lado dos deuses, tem os semideuses. Os semideuses, eles estão olhando para os deuses o tempo inteiro. Eles são obsessivos, eles são competitivos. Eles ficam sempre pensando no que eles não têm e os outros têm. Só que isso deixa eles energizados, eles são competitivos, eles são rancorosos, eles são desdenhosos. É um tipo de inveja orgulhosa. Então eles olham e dizem: Eu quero o que você tem. Só que os outros estão num nível, né, meio Chanel. Esses são esforçados, mas não são Chanel. Então eles lutam e querem, eles se comparam o tempo inteiro. E eles vão lutar com os deuses e sempre perdem. Sempre perdem. Eles nunca chegam naquele patamar, mas eles nunca deixam a inveja. Então se diz que a árvore, tem uma árvore linda que nasce no reino dos semideuses. E essa árvore realiza todos os desejos, mas os frutos só caem no reino dos deuses, que é o reino do lado. Então vejam o drama, né? Eles estão o tempo inteiro. Como? Que injustiça! O pensamento deles é um pensamento injustiçado, comparativo, mas eles ficam fortes. Eles vão lá, inflamados assim na inveja. E eles sempre perdem. E sempre perdem feio. Então eles são massacrados também pelos deuses, assim. Pelo, pela forma blasé dos deuses, né? E do lado do... Tem o reino dos deuses aqui, os semideuses aqui, e desse lado de cá estamos nós, os humanos. Os humanos diz que é um pupurri. Ele tem o melhor e o pior de todos. Eles têm um pouco de orgulho, um pouco de inveja, um pouco de carência, um pouco de raiva e medo e um pouco de torpor. Mas o que caracteriza mais os humanos é o apego. A ideia de que eles vão conseguir construir as coisas a partir da sua capacidade de desejo, né? E o que é dramático nos humanos é que não, eles não conseguem. Por mais que o desejo deles possibilitem muitas coisas, eles abram muitas portas com desejo, eles não conseguem lidar com velhice, com a morte, com a doença, com a perda, né? Então eles, toda vez que alguém morre, a pessoa pode ter 100 anos, a pessoa diz que grande perda, né? Ou fulano, não sei o quê, né? Como se a morte fosse também uma entidade mítica, né? Uma entidade fora da nossa realidade, porque o nosso mundo é um mundo devotado ao desejo, à produção, à criação, e a gente se esconde da morte. Se esconde da morte, não quer falar da morte. Não, olha, bate 3 vezes na madeira, né? Embora os animais tenham outra relação, os animais estão o tempo inteiro lidando com a morte, nós não, né? As comunidades tradicionais, os povos originários, eles estão muito mais integrados com a morte, nós não. Para nós a morte é uma mulher, né, esquelética, ou uma figura esquelética com uma foice, né? Então assim, o nosso desejo, ele, por mais que nos façam com que a gente crie coisas, ele não inibe o contato com o fim, né? E é isso, por exemplo, que o nosso humano mais popular, que é o Buda Sakyamuni, ele, quando se defronta com isso, ele fica assustado, né? Diz: Uau, quem sou eu se a morte existe? O que é isso? Isso vai acontecer com meu pai, com minha mãe, com as pessoas que eu amo, né? Isso vai acontecer com... Eu vou adoecer, as pessoas vão adoecer, né? O Buda, ele foi criado quase como um rei muito mimado, né? Como alguém muito protegido e como se ele não pudesse entrar em contato. E a gente vai falar disso hoje, sobre entrar em contato. Mas quando ele entra em contato com isso, ele não entra em estados perturbados. Ele se perturba, ele se assusta,
mas ele entra em estados de compaixão, o que é muito bonito. Ele começa a se interessar pela vida e pela morte de uma forma diferente. Então é essa busca que inicia no nosso mundo a linhagem do Buda Sakyamuni, né? Que depois vai para o Tibete com o Guru Padmasambhava, embora a linhagem Bompo já estava lá, também tinha outros Budas, mas assim, o nosso mundo, se você vai em qualquer lugar, numa loja de 1,99, que eu não sei nem se existe mais, pode ser que tenha um budinha de plástico, uma velhinha em cima. Por quê? Porque o Buda Sakyamuni atingiu o nível Dharma Mega. Quem gosta de Solomon Santos tem de contar essas coisas, né? Ele atingiu o nível de que a mente dele está presente, disponível como uma figura na nossa realidade. É muito bonito isso, né? Então, assim, onde você vê, os Theravada, eles têm isso também. Onde você vê a representação do Buda, você se comove. Por quê? Porque esse homem, ele não se assustou diante da dor. Eu me assusto diante da dor. Eu me assusto diante da morte. Ele não. Ele fez o sacrifício de abandonar o castelo dele, a família dele, para ir em busca da resposta que ia sim ajudar a família dele de verdade, que é a resposta sobre o que somos, qual é a natureza do aqui e agora. Então isso é o reino humano. E o melhor dos humanos é o Buda, só que ele é fantástico, né? Você pegar o mangá dele, não sei se vocês já leram. Tem a biografia dele em mangá. É incrível. É incrível. É incrível. Então, esse é o Buda Sakyamuni. Ele vai dialogar com todos os reinos. É muito lindo isso também. Ele vai mergulhar em todos os reinos, né? Ele vai lidar com os deuses, lidar com os semideuses, lidar com todos os deuses. O Lama agora está publicando um livro, ele falou aqui, chama Suryagama Sutra, que é um sutra sobre um trecho. Eu, na verdade, nem, eu comprei agora, ainda vai chegar aqui, mas é um ensinamento muito profundo do Buda. Então, todos os ensinamentos do Buda, quando vocês vejam os sutras, que são textos proferidos pelo Buda, vale a pena você ler, né? Ainda mais se tiver um comentário bom. Vale a pena você ler, porque aquilo te abre o juízo. Você fica, opa, né? Te toca em lugares novos, lugares que te assombram, que te surpreendem. Isso é muito positivo, né? No mundo que é tão eu. Mas assim, depois do reino dos humanos, os humanos eles desejam, mas eles têm essa inteligência. Então eles olham para as coisas, eles têm um processo às vezes crítico, às vezes, né, construtivo. Aí a gente tem os animais. Os animais é muito comovente, né? Porque eles têm a força criativa, às vezes maior que os humanos, mas eles têm o que se diz a capacidade de se desconectar do corpo é menor que os humanos. Isso faz com que eles sejam vítimas dos humanos. Os humanos fazem raciocínios e eles capturam os animais, né? Eles botam os animais em laboratório, eles botam os animais na mesa para comer, eles botam os animais para servirem eles domesticamente, né? Então, os cavalos não nasceram cavalos domésticos, os cães não nasceram cães domésticos, nem os gatos, né? Nem as galinhas. Tudo isso foi um processo de aculturação humana. É, Então, o que se diz do reino dos animais eles é um reino muito diverso, mas preso ao corpo. Então, isso é caracterizado pelo embotamento. Eu sou o meu corpo. Eu sou minha necessidade. Eu sou isso, né? Então, quando você vê os animais, por eles estarem tão presos à necessidade, é que eles não conseguem se libertar, né? E aí, mas por exemplo, você pega uma dependência emocional, numa relação tóxica, né?
Aquilo está mais perto do reino dos animais do que do reino dos humanos, né? Eu sinto a necessidade, eu vou atrás. Eu sinto a necessidade, eu vou atrás. Então, é um processo de muito embotamento, né? Muito embotamento. Eu quero essa pessoa. Essa pessoa é importante para mim, mas eu não tenho inteligência para perceber isso me faz mal. Essa pessoa me faz mal. Os humanos, eles trabalham com a inteligência, né? Eles usam bastante a inteligência. Então, com aquilo em você, com uma compulsão, uma coisa, está mais perto do reino dos animais e, dependendo do caso, até mesmo dos fantasmas famintos, né? Mas o animal é esse que segue o impulso. Eu sinto, eu faço, né? É, depois dos animais, a gente tem outro reino, que é o reino dos fantasmas famintos. Eu não sei se é o meu reino preferido, porque eu falo muito dele, né? Estudei muito sobre ele. Esse reino, ele é marcado pelo mesmo desejo dos animais, só que o desejo, a necessidade está presente, mas eles não conseguem realizar. Então, o que caracteriza esse reino é uma insatisfatoriedade muito grande. Tudo está ruim, tudo é difícil, mas eles não deixam de querer. Então, se os semideuses invejam, mas vão atrás, os fantasmas famintos, eles querem, mas eles amortecem. Ou eles se amortecem naquilo, ou quando eles se dirigem até aquilo, tudo se complica. Tudo se complica. Ou quando eles conseguem chegar perto, aquilo não era o que parecia. Era cilada. Não era amor, não era. Né? Aí eles vão lá e eventualmente quando eles chegam, eles conseguem uma migalha de um farelo caído de um reino humano. Eles botam aquilo na boca, eles passam mal. Eles não conseguem deglutir, eles não conseguem digerir. Por quê? Porque eles vivem na autoproblematização. Então, os sultanos famintos, eles são vistos como pescoços largos, barrigas extravagantes, simbolizando as aspirações que são muitas, mas a boca é muito pequena porque eles não digerem, eles querem mais do que eles podem digerir. E os meios deles para digestão, para realização, são muito fracos, muito fracos. Eles se diz que a marca deles é a avareza, ter ficado preso na avareza. Você virou fantasma de relações, de lugares, de pessoas, de coisas. Eu quero muito, mas o corpo não aguenta, o corpo vai embora, então você vira um fantasma. É muito, muito triste, né? Eventualmente é importante a gente aprender a rezar, né? Tem preces, os fantasmas famintos. É, então, o drama aqui, se vocês olharem direitinho, a gente tá caindo, né? Nos deuses, a gente tá lá, uau, né? Mas silêncio, não vamos falar nada, que vai passar. Nos semideuses, a gente tá, a gente vai conseguir, vamos, olha, eu posso, não sei o quê, olha para isso, olha que injusto, né? Nos humanos, a gente tá, vamos ser felizes, tá tudo bem. Olha, tem coisa boa e tem coisa ruim, mas vamos ser felizes, né? Brincar de casinha. Casinha. Os humanos gostam de brincar de casinha. Depois eles se divorciam. É o problema. Ai. E aí a coisa tá baixando, né? Porque aí vem os animais e depois dos animais vem os fantasmas famintos. E aí quando chega nos fantasmas famintos, o reino que está depois é o reino dos infernos. O inferno budista é vasto. Ele é vasto porque é muito fácil cair nele. É muito fácil você se incendiar com raiva e desejar o mal. É muito fácil você
ser agressivo consigo mesma e se impossibilitar e se massacrar. Né? É muito fácil massacrar o outro. Né? É muito fácil guardar um ressentimento e deixar aquela pessoa no inferno gelado, né? Ou aquela pessoa que tu amou tanto, agora é aquela pessoa que tu odeia, que tu detesta, que tu não quer ver nem perto. Então, o inferno budista é só para maiores, porque o que ele tem de tortura, de mutilação, de caldeirão fervendo, e aí se diz, né, que isso é o karma. É o karma da agressão ou da autoagressão ou da agressão externa que tu colocou no mundo. Aquilo volta. Mas a boa notícia, tudo, os infernos e toda a roda, ele é temporário. Porque tudo é processo. Uma hora o karma cai, mas cada reino tem seu tempo também. Isso é diferente, né? Cada reino tem um tempo. O tempo dos deuses, dos semideuses, é muito mais longo que o nosso. O tempo dos animais geralmente é menos que o nosso, tirando as tartarugas, né? E alguns animais, e outros animais, né? Mas é um tempo mais variado. O tempo dos fantasmas famintos e dos infernos é muito longo também. É muito longo, muito longo. Então se diz aquilo que você. Mas aquilo um dia vai parar, aquilo vai se exaurir. Essa é a diferença do budista para o católico, né? Aquilo um dia vai parar. Por isso que é importante rezar para os mortos, por isso que é importante rezar para curar as relações, é por isso que é importante curar os antepassados, curar a biosfera, tudo isso é importante. E as tradições tibetanas, elas são muito boas nisso, né? As tibetanas só não, todas as tradições dos povos originários, incluindo os povos dos Himalaias, do Japão e da China, e antigos, todos eles desenvolviam essa visão interdependente, né? Nós não estamos sós, né? Isso é muito bonito. Ok. Deixa eu perguntar para vocês, está claro para todo mundo o que a gente está fazendo? Deixa eu ver aqui a carinha de vocês. Tá dando para entender, galera? Sim. Falou nisso. Como? Maravilha. Ok. Boa. Ok. Vocês querem uma pausa para pegar água? Ou não? Querem? Não? Alguém quer? Ninguém quer. Querem? Então vamos dar uma pausa de 3 minutos para pegar água, né? Eu também queria, eu me juntei com as pessoas que queriam. Até daqui a pouco.
Muito bem. Então, vamos voltar. É, hum, então esse é o pano de fundo dessa visão cosmológica, né? Que vai dizer que nós, que somos humanos, que estamos aqui, a gente pode perceber que tem influências de um ou mais reinos, né? Como se a minha mente se predispusesse a entrar em lugares de orgulho, a entrar em lugares de comparação, a entrar em lugares de carência. Isso é outra forma de perceber isso, que eu tenho muitas vidas, né? Eu tive muitas vidas, todos tiveram muitas vidas, e isso é uma marca de que nessa vida, essa configuração tem um pouquinho de cada coisa, né? Então, o primeiro pensamento que transforma a mente se chama Vida Humana Preciosa, nos ensinamentos tradicionais. E a ênfase, quando você foca isso, é valorize a sua condição atual. Esse ensinamento eu acho que talvez seja aquele mais crucial para a gente, não para não como uma positividade tóxica de, olha, melhora essa estima, você nasceu como humano. Não isso. Embora seja, né? Para esses povos originários, isso é muito importante. O ponto é, você, nesse momento, neste corpo, com estas habilidades, com estas condições, você tem acesso a uma dimensão única, que é o presente. E a pergunta que se abre, e aí já é um pouco trazendo o roçar da Gestalt com o budismo, respeitando o lugar de cada coisa, é: qual é a tua relação com o presente? O presente é um lugar onde tudo já está dado para você, você já sabe quem é você e quem é o outro. Ou o presente é algo inacabado, algo aberto. Você veste um personagem dos seis reinos ou de uma fronteira, um eu, e você se dá por satisfeito, por satisfeita, e conta uma história mais ou menos bonita ou mais ou menos trágica, mais ou menos inflamada, mais ou menos desamparada sobre a sua vida, né? Ou você valoriza algo realmente dadivoso, que é estar aqui. Como é estar aqui? Como é falar sobre estar aqui? Como é se perceber aqui, né? Então, quando você se defronta com o milagroso estar aqui humano, é perceber, eu tenho a oportunidade de me abrir ou de me fechar, de entrar em contato ou de fechar o contato. Eu tenho a opção de voltar para os meus casulos de eu, minhas as narrativas que me botam para dormir sobre eu, você é lindo, você é horrível. Não, 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 não. Ou eu me desperto na direção do outro, na direção do desconhecido. A direção do outro, a direção do desconhecido é algo muito importante no budismo. Eu acho impressionante como tem poucos mestres tradicionais falam sobre isso. Mas isso é o Bodhisattvayana, né? Que é: eu me abro na tua direção, que eu não sei para onde vai me levar. Mas eu me abro porque o meu coração é comprometido com o teu. Pode ser que me leve para um sim, pode ser que me leve para um não. Eu não sei, né?
sim. Mas eu me abro, né? Eu me abro porque é na busca por ti e contigo que eu vou perceber aquilo em mim que está preso, que está inflamado, que está desamparado. E esse por ti e contigo não é o ente amado apenas. Não é o objeto das tuas dependências e carências e desejos. É o outro, esse ser misterioso, né? É o divino, né? Nas palavras de Kabir, o grande poeta, né? É a assombração do momento presente. Então, no Bodhisattva, no caminho do Bodhisattva, nos ensinamentos que enfatizam o estar na relação, vocês vão ver os Bodhisattvas fazendo muitas coisas loucas. Os contos de Ataka, que inclusive foram publicados em português, está tá esgotado, mas talvez vocês achem na estante virtual. Eles dizem. O Buda é um elefante, aí ele encontra uma tigresa quase morrendo, e os filhotinhos dela quase morrendo. Aí a tigresa, o elefante diz: Por que você tá assim? Ela, eu não tenho força, eu tô, não tenho comido. Aí a elefanta olha e diz: Não se preocupe, você consegue andar até onde? Ela diz: Eu só consigo andar até ali. Aí ela aponta. Aí era o fim de um barranco. Aí ele diz: Ah, não se preocupe, ali tem um elefante morto. A tigresa é verdade, eu acho que eu consigo chegar lá. Ele é, vá lá que ela vai estar lá. Que você vai dar comida para os seus filhos. A elefanta vai, corre e pula do barranco. Ela morre. É muito doido, né? Mas o que é isso? Isso, aí, quando você vai ver os estudos, eles dizem: Não faça isso. Os próprios mestres dizem: Você não é o Buda. Você precisa proteger a sua vida, porque se você morrer, você não sabe para onde vai. Eu achei muito bonito isso. Ele diz. Aí a elefanta foi, pulou do barranco, né? Aí a tigresa comeu. Aí a tigresa, essas coisas do budismo, né? A tigresa renasceu como o Buda tal. A elefanta era o Buda Sakyamuni, né? Aí os contos de Ataka são as várias histórias de como o Buda, em vários reinos, principalmente no reino animal, deu a sua vida para que outros sobrevivessem, né? A gente tem isso muito forte no cristianismo. Essa ideia, né? São Francisco, mais e a Virgem, né? Então isso é muito bonito a gente poder ter essa, esse campo. Talvez porque o budismo também tibetano começou a se construir a partir de hierarquias, a ênfase nesse contato, né? Que outras tradições, como Tishnahan, por exemplo, né? E outras tradições monásticas desenvolveram algo mais conectado com o outro, né? Porque estar com o outro é abrir mão do poder. Estar com o outro é abrir mão do poder. Estar com o presente de verdade é dizer, eu não posso contar essa história sobre mim. Eu estou sendo muito dura comigo. Eu estou sendo muito duro com o outro. Esse caminho não vai dar certo. Ou eu estou fugindo do contato. Eu estou fugindo de enfrentar algumas questões. Eu estou fugindo da dor e por isso eu estou fugindo do amor, né? Esse é um clássico, né? Por não encarar, eu escondi tudo, né? Então, a relação com o presente e com a maravilha da sua possibilidade humana é o primeiro pensamento que transforma a mente, né? E essa forma, que é uma forma que James traz e Lama Santen traz, mas de forma diferente, de forma muito mais no caminho do Bodhisattva. James é mais pela aparição, o que é o outro, o que é você, né? E o Lama vai fazer a pergunta, o que o teu coração, o que o teu coração coloca nesse momento, né?
Então, tudo isso abre portas para o momento presente, né? O que é que eu estou fazendo comigo? O que é que eu estou fazendo com o outro? Então, vocês lembrem, qual é o objetivo das práticas preliminares? O objetivo das práticas preliminares é limpar, focar, né? E aí você começa a agradecer. Se você começa a se conectar com o momento presente, com o que está disponível para ti e como você vem fugindo do presente, quais são as tuas as estratégias para coisificar o presente, para fazer o outro algo para ti, tu algo para o outro, uma coisa, né? Um fechamento, uma falsa abertura, né? Como inconscientemente tu vem projetando uma ferida nas relações, e encontrando só desgraça, ou dizendo que não, eu não quero isso para mim, eu não quero aquilo para mim, ou projetando tua dureza, colocando regras excessivas nos teus processos, sendo muito duro contigo, né? A gente se dá conta, eu estou colonizando o presente, eu estou ocupando o presente de uma forma que não é justa com ele. Eu preciso de uma boa relação com o presente. Então, a Gestalt terapia, por exemplo, eu recomendo muito o livro A Testemunha Ocular, de Fritz Perls. É um livro fininho, é só sobre presente. A Gestalt é cheia disso. E o Brasil, a gente conseguiu publicar muitas coisas interessantes. Sobre um clássico é Não Apresse o Rio, Ele Corre Sozinho, de Barry Stevens, que foi um clássico nos anos 70, né? Nos anos 80. É... Então, isso é muito próximo do budismo, né? Mas é um budismo raiz, um budismo que te ajuda a olhar o presente. E a partir de você estar bem conectado, isso é uma coisa que James enfatiza muito, você sabe o que fazer. Você começa a perceber, eu estou fazendo de novo. Eu estou entrando de novo no lugar que eu disse que não ia entrar. Ou eu mais uma vez estou encontrando confusão, rechaço, estresse, estou me sobrecarregando, estou colocando mais responsabilidade em mim do que eu devia. Não estou dizendo o que eu sinto e esperando que o outro adivinhe, né? Não estou me engajando com pessoas que poderiam fazer a diferença na minha vida, no mundo. Tudo isso é interessante, né? Então, quando você desperta para o teu presente, para a tua condição humana, muitas coisas acontecem, né? Os animais, eles não conseguem despertar para a condição deles, né? Mais inteligentes que eles sejam, eles não conseguem modificar muito porque eles estão muito conectados ao corpo. Então, o que vai ajudar muito os humanos é a ideia de que a nossa liberação é: uau, eu tenho condição de fazer algo muito diferente. Reconhecendo as feridas, e aí vem o Dr. Freud, né? Reconhecendo as feridas inconscientes, aquilo que está reprimido, a sedução, a agressão, a ternura reprimida, muito comum entre os homens, né? É, eu me dou conta do que eu estou fazendo com o presente, né? De como eu uso desculpas para não estar presente. E as práticas budistas para isso, elas dizem respeito a shamatha, né? Vipassana, que é abrir, você pode fazer 45 graus ou reto. As mãos podem estar nesse mudra, se você tiver, se você gosta, ou em cima dos joelhos. Você inspira e expira, você pode focar na respiração. E o objetivo é ou num objeto externo, dependendo da prática que você vai fazer. Pode ser uma imagem do Buda, pode ser um seixo, pode ser. é, Tem um livro que fala sobre isso, quem quiser ler, que chama Gyatro Rinpoche,
Eu esqueci o título dele, mas está na editora do SEB, eu esqueci o título desse livro. Mas ele fala dessa prática. Vários livros falam dessa prática, né? Na Luz da Letra você pode encontrar vários livros também. Mas o foco é o que vem, vem, o que vai, vai. Busca a relação com o teu foco, não com o conteúdo do que está surgindo. O que é que isso significa? Que você começa a ter, o que vai dizer, uma visão mais pura, embora seja relativa, embora seja construída, é uma visão mais pura do presente, onde eu sou o foco, ou eu sou, seja na respiração, isso vai te dar uma dimensão energética, seja numa coisa, num objeto, num seixo ou numa imagem do Buda. E qual é o objetivo dessa prática? Percebe como, primeiro, como tu se distrai? Percebe como é possível estar sem acreditar, sem voltar para as tuas crenças, né? Sem voltar para as tuas ilusões, sem voltar para as fantasias, sem voltar para os impulsos. Apenas esteja. Então tu abre. Geralmente tu se isola para fazer isso, num lugar que tu não vai, alguém vai estar dizendo, mas fulano, não sei o quê." Celular, com certeza no modo avião, o WhatsApp não interromper a tua prática. E a gente não vai ter tempo de a gente fazer hoje, mas o objetivo é que com essa prática tu consiga é, em perceber que há o foco e há coisas que não são o foco. Essas coisas podem ser sensações, podem ser personagens teus, podem ser marcas mentais, podem ser perspectivas, podem ser emoções, e todas elas vêm e vão. E se tu não agarra, elas não prosperam. Isso é muito interessante. Se tu não agarra, elas não criam mais histórias. Agora, se tu agarra, piriri, 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 alguém ligou para mim, sou eu, bola de fogo. Né? Muitas coisas acontecem na tua cabeça. E eventualmente você pode perceber, nossa, mas a minha cabeça é muito perturbada. A ideia é essa. Não siga os pensamentos, né? Siga o momento presente. O momento presente, momento maravilhoso. Tishnaham, né? Então, quando você pega isso, esse tipo de conhecimento que a gente está trazendo, isso vai te trazer mais saúde mental, mais saúde emocional. Por quê? Quando for hora de sentir, você vai sentir. Mas vai ser a hora certa de sentir. Quando for hora de dizer, você vai dizer. Você não vai ocultar. Você não vai jogar. Porque você é um Deus maravilhoso, uma deusa maravilhosa, né? Quando for hora de dizer, olha, de aprofundar a relação, você vai aprofundar a relação, né? E você vai dizer, poxa, né? Dá um passo na direção da intimidade, que é muito importante, né? É... Agora, se você entende isso, né? Você vai se aproxima do caminho tradicional, que eu realmente acho que é interessante. Eu, João, acho interessante. Você vai ver a sua mente vendo coisas, ou, opa, diferente, né? Tipo, você vai trabalhar as emoções de forma diferente, né? E se você se aproxima também de uma prática formal, poxa, eu vou fazer essa prática, eu vou cuidar disso em mim. Eu quero estar mais limpa. Eu quero fazer 15 minutos de shamatha por dia. Que maravilha. Se diz que quando você faz shamatha, os demônios se contorcem. Acho lindo isso, né? Por quê? Porque os demônios, eles vivem, eles prosperam na agitação. Na agitação. Ou se você recua e você diz, não.
E aí tem vários níveis, né? Por exemplo, quando a gente percebe, tem um professor, né? E esse professor me deu um ensinamento, ele me ajudou, e eu sou muito grata. E você, uau, você abre o coração para gratidão. Aí gratidão chapa. Você fica, uau, eu não tô perdida mais, né? Se eu chamar, o Buda vem. É bonito, né? Ele vem, né? Aí você se conecta, né? Você se conecta e diz, eu posso descansar nisso também. Então, uma mente focada te abre muitas portas. Muitas portas. E ela, se você tiver instrução comunitária, relacional, que a gente está tendo aqui, você pode usar isso para melhorar suas relações, né? E para não se acomodar aí, porque é fácil se acomodar no que está gostoso, já diriam os deuses, né? Mas vai dizer, uau, eu quero a iluminação, eu quero a sabedoria dos Budas, né? Eu não quero só saúde mental, eu quero, eu quero saúde espiritual, né? Aí vocês vão ver, tem essas pessoas interessantíssimas, né? Dr. Shinida Shetsanang, que eu também sou aluno, grandes mestres, né? Do John Rinpoche, vários mestres, mestres e mestres muito interessantes, Kandro Rinpoche, né? Mas tudo isso você precisa de uma mente, ó, afiada. Não cair em fantasia, não cair em projeção. Você precisa, ué, eu tô realmente cuidando de mim no caminho, né? Eu estou realmente cuidando de mim. Eu estou realmente dando passos na direção amorosa, né? Eu estou melhorando isso ou eu estou, né? Tem coisas que eu estou escondendo de mim mesmo, né? Então é isso. Hoje a gente só vai ver um pensamento. A surpresa é essa para vocês. Eu disse que eram os quatro, só vai ver um, porque a gente só tem 6 minutos e eu precisava fazer esse preâmbulo todo. A gente, próxima segunda, vai ter o segundo encontro. Tá? E para quem quiser vir, vou ficar muito feliz se a gente puder trocar. E queria guardar esses momentinhos para a gente ver se tem alguma dúvida, alguém tem alguma questão. Tem um livro muito bom do Lama que é A Roda da Vida, é um livro capa dura. Não sei se ainda está se tá à venda, mas tanto ele quanto o Meditando da Vida são livros introdutórios muito bons. Quem quiser uma visão mais clássica e assim, interessante, mas sobre o caminho tradicional, tem o Guru Bebe Cachaça, de Zonza Khyentse Rinpoche, e outro dele que eu não sei se está publicado agora, que é O que faz de você não ser budista ou é ser budista, um dos dois, que é um livro fininho, maravilhoso. Qual é a ideia? Não é você se lotar de livros, a ideia é você afiar a mente, e o livro funcionar como uma acupuntura, te ajudar, opa, isso aqui. Eu lembro que quando eu comecei o caminho, 2 livros foram fundamentais, né? Além do Meditando a Vida do Lama, foi Pema Chodron, Comece onde você está e os lugares que lhe assustam. O meu livro já era borrado, ele já era assim, já tinha sangue nele. Se você espremesse, ele saía suor, sangue, porque ele é um livro intenso e ela faz isso, ela pega o Dharma, né, e ela traz para uma linguagem relacional, né, muito forte, muito interessante. Mas também olhando para aquele João daquela época, ele achava que tinha feito grande coisa, não foi muita coisa, né? Você com 20 anos não faz muita coisa, né? Assim, com todo respeito para mim, não sei de 26. Mas a gente cresce, a gente percebe, né? Nossas feridas, o que é que a gente precisa trabalhar e trabalha, e a boa notícia é essa, né? E aproveitando também que eu também sou sulanqueiro, o livro Faíscas está na pré-venda. Quem não comprou, compre, porque a gente não, depois que a gente publicar, demora muito, a gente nunca reeditou um livro até agora. Esse é o nosso quarto livro. Então, todos os livros estão esgotados. É o quarto ou o terceiro? É o terceiro.
Estando bem aqui, poder curativo e esse. É o terceiro livro. É, e aí, esse livro é um livro muito profundo, muito humano do James, onde ele vai trazer tanta relação dele com o professor, as crises que ele teve, né? E o amor dele pelo professor dele, e também a visão dele do Dharma, associando a terapia a essa visão mais da conexão com o presente, com o budismo tibetano. É muito lindo, muito lindo. Eu realmente incentivo vocês a adquirirem. Não porque a gente vai viver de vender livro, porque não é verdade, mas porque a gente quer preparar esse território para essa chegança, para receber esses ensinamentos, né? E aí muito conectado com essa ideia de cultura de paz, né? Cultura de paz, que precisamos nunca tanto como agora. O próximo encontro, desculpa, eu falei segunda, né? O próximo encontro, eita, é porque terça tem o grupo de Eugênia, que é no mesmo horário. O próximo encontro vai ser na segunda. Eu vou mudar o dia. Eita, Lu, não posso fazer nada porque tem o grupo de Eugênia. Vai ser na segunda mesmo. Mas tu vê a gravação. Ô, João, Oi, de repente eu faço na segunda, então. Se é para a Lu poder participar também, né? Acho que pode ser. tu diz assim, Bela, Lu, tem um elefante ali. É, eu vou tentar mudar o horário do Pilates também, na É, segunda. é porque eu É melhor. introduzo o Prajna Paramita na terça. Pronto, eu vou tentar mudar o horário do Pilates para segunda. Eu não me Ai, liguei, gente, é eu não. só me liguei quando ela foi me perguntar, e aí eu me dei conta que tinha marcado. Obrigada. Obrigada, Eugênia. Obrigada, João. Eu mudo, eu mudo, eu mudo. Muito bem. Não, Eu que princesa, mudo. hoje o elefante não se sacrifica. Ó, Não. então tá. Então hoje a gente vai fazer. A gente vai fazer a, a prece Mas ficamos se o próximo ficamos na na terça? terça. E a nossa prática com a Eugênia na segunda. Não! Não, ficou na segunda. Ficou na segunda, desculpa, Lu. Desculpa, Clarissa, ficou na segunda. Ficou na segunda. Esse encontro aqui ficou na Ficou segunda? na segunda. Vai ser na segunda. Eugênia tem a prática na terça. Ah, Segunda eu não tá. tô pegando a prática de ninguém, não, né? Eu acho. Acho que não. Não, só tem uma de manhã. Tá, no mesmo horário. É, Então, eu queria pedir para vocês para a gente fazer duas práticas. Duas práticas. Uma prática é a prática de longa vida de James, porque a saúde dele, desde que ele, nos últimos tempos, nunca ficou estabelecido, então a gente precisa que ele esteja com a saúde bem. Então a gente vai fazer essa prática de longa vida, que é uma recitação do mantra, e é uma prática de recitação do mantra de Prajnaparamita para o apoio do filho do Lama, que acabou de falecer, do Lama Santen, né? Que eu conheci ele, tive essa alegria de conhecer, é uma pessoa super interessante, fez uma tese sobre o budismo engajado, né? E a impermanência veio, o karma aflorou e alguém morreu. Uma pessoa querida morreu. Então a gente se une e recita as práticas de apoio para essa pessoa no bardo. Então tá. Então eu vou partilhar com vocês. O melhor, Mário, tu pode partilhar para mim? Tu tá aqui? Abre só um segundo. Tá. Tu quer a prece de longa vida e tu quer o Prajna também, é? Quero o Prajna e a Prece de Longa Vida, se tu puder. A gente precisa muito dessas conexões auspiciosas, né? Mandar coisas boas uns para os outros. E, e é isso.
Metabávana também é muito bom, né, João? Metabávana é bom. Metabávana é bom. Metabávana é bom. Precisa liberar aí, João. Apareceu pra mim ainda não. Deixa eu botar. Ah, Não apareceu. apareceu. Vai lá. Começar com prática, né? Pra tu fazer a prática toda, né? Não, Deu bem. não. Vou fazer só o mantra. Só o mantra. Quem quiser, a Eugênia conduz a prática, pode fazer com ela depois. A gente faz o mantra Tedeyata Om Gate Gate Para Sangate Bodhi Soha. 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 Ok. A gente pode ir para a prece de longa vida de James agora. Mamokandro Yokitsamote, Bhajajaja Daja Pamoda, Rigidagmo Sangaya Shium, Machinkandro Tsoki Dentui, Jensolo, Kitsape, Tengyuchi, Mamokandro Yokitsamote, Bhajajaja Daja Pamoda, Rigidagmo Sangaya Shium, Machinkandro Tsoki Dentui, Jensolo, Kitsape, Tengyuchi, Mamokandro Yokitsamote, Bhajajaja Daja Pamoda, Rigidagmo Sangaya Machinkandro Tsoki Dentui, Jensolo Kitzape Tengyuchi, chefa de todas as mamos, mamos são deusas selvagens, e Dakinis, você remove todos os obstáculos. Dodipamo, Dodipamo é Vajravarahi, ela é o corpo, é uma Buda, ela é uma Buda semi-irada, que tem o compromisso de nos ajudar a nos libertar das nossas fixações. A Senhora dos Kulas, dos Budas. Sangya Yesh Yum é o outro nome dela. Através do poder das deusas selvagens e daquines, que James Lowe tenha uma longa vida. Ele pode fazer aquela prece final, Mário. Pode ser? A dedicação final? Pode, peraí. Florescimento da. Olha, se dá trabalho aqui esse computador e É eu. quando é um mero pensamento, é, João? É, Antes disso, a aspiração pelo florescimento do Dharma. Essa praça é muito bonita, porque eu não sei se ela é de Shogyo Limpa ou é de Longchenpa. Mas ela diz assim: o que a gente pede é que as dificuldades, a gente não pede que não aconteçam coisas ruins conosco.
A gente pede que as dificuldades cessem e que a gente receba condições harmoniosas para nos auxiliar à prática do Dharma, não para nos prender em um reino, não para ir para o reino dos deuses. Mesmo assim, a gente não sabe se vai morrer ou não, se vai ter uma doença ou não. Ninguém tem poder sobre isso, né? Mas a gente se abre, por favor, né? A gente faz essas preces de aspirações. Os budistas se reúnem para fazer monlans. Eles se reúnem para fazer monlans pela paz mundial. Você pensa, ah, que besteira. Mas não, as pessoas se reúnem para dizer, poxa, eu quero coisa boa para o mundo, eu quero coisa boa em todas as direções. E a gente precisa disso, né? Isso que Ana lembrou, assim, da meta bhavana, de deixar o mundo mais amoroso, né? Ou melhor, mais cheio de amor. Netse malu jiwa dan tuken nanka jojindo gyawa pema june ki tampa yuri bagyuchi Om Benza Guru Pema Siddhi. Todas as dificuldades, sem exceção, sendo pacificadas, com condições harmoniosas como o tesouro do céu. As doutrinas do poderoso e vitorioso Padmasambhava devem perdurar e brilhar intensamente. Guru dos três modos, isso é sobre a iluminação dele. Conceda-nos a realização. Aí a outra, querido, a outra. Pronto. Essa é bem do Bodhisattva, né? Essa é muito, muito forte, essa prece. É do caminho do Bodhisattva. Pempa tsampa tsangi kyan tsange chole kepa na tsenche malu chanche ki dedon tsampa mochige. Quando o mero pensamento de ajudar os outros é mais excelente do que adorar aos Budas, é desnecessário sequer mencionar a grandeza de se esforçar pela felicidade e bem-estar de todos os seres sem exceção. Muito bem, pessoas. Obrigado. Obrigado. Quem puder vir, Obrigada, João. segunda-feira estaremos aqui. Obrigada. Obrigada, João. Gratidão, Obrigada. obrigada. Beijos. Beijos, beijos. Obrigado, João. Beijo, João. Beijos e beijos. Obrigado, pessoal. Obrigada, Até Beijo, a gente. próxima. querida. Obrigada, Tchau. Chão. Obrigada, obrigada. Beijo, Obrigadão. beijo, Lindo. beijo, Beijo. beijo. Obrigado pela parte que me toca. Beijo. Tchau, João. Tchau, Obrigada. tchau.